Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Muito bem! Estamos aí chegando já na metade da nossa disciplina, que é de logística integrada, e hoje nós vamos falar aí do terceiro tema, que é embalagem e tecnologias e sistemas de informação. Já estamos na metade da disciplina aí, e hoje nós vamos discutir um pouquinho deste tema aí, que é bastante pertinente para a nossa aula. Os meus contatos ainda, para quem não tem, continuam os mesmos, precisando só entrar em contato comigo. E nós vamos começar falando a respeito das embalagens. Quando nós falamos em embalagem na logística, nós já pensamos que é um tema bem subjetivo para a área da logística. E nós vamos ver que não é. Pensamos aí que é um tema irrelevante, mas nós vamos ver que é um tema fundamental quando nós falamos de embalagens na logística ou de embalagem. E eu quero começar falando para você. Você já recebeu na sua casa algum produto onde a embalagem estava suja, danificada, rasgada? Ou se você recebeu algum produto na sua casa onde o produto em si veio quebrado, veio rasgado, enfim, tudo por conta de uma embalagem que não estava muito legal. Se você nunca recebeu, imagine que você receba um produto desta forma. Qual vai ser a visão que você vai ter da empresa que prestou esse serviço para você ou que forneceu esse serviço? Você recebeu um produto com a embalagem totalmente maltrapilha, totalmente com avaria ou até mesmo seu produto. Com certeza você não iria mais pedir os serviços dessa empresa ou iria ficar meio preocupado com a empresa que prestou esse serviço. E como eu falei, talvez vocês nem pudessem mais pedir o serviço dessa empresa. E aí nós vamos ver que a embalagem ela é fundamental para a logística e é fundamental para que você entenda esse processo. Nós estamos vendo aqui um setor de armazém, de armazenagem, onde vocês conseguem identificar aí diversos itens aí, diversas embalagens. Nós estamos vendo que algumas possuem identificação. Parece um setor muito bonito, um setor bem organizado. E nós vamos ver que é preciso que você entenda da embalagem para que você tenha uma maior organização no processo logístico, como um todo, tá? Então nós vamos ver aqui primeiro o conceito e a definição do que é embalagem. E nós podemos ler aqui que a embalagem, além de existir diversos tipos de embalagem na logística e fornecer proteção aos produtos, a embalagem de um produto exerce um papel fundamental para a logística, como, por exemplo, acomodar produtos adequadamente, fornecer informações a respeito dos itens e gerar apelo para o consumidor. Então, nós temos as embalagens aí de diversos tipos de papelão, de isopor, embalagens plásticas, embalagens de madeira, ligas metálicas e tudo dependendo aí do que o produto, do que é o produto, do que vai ser transportado. Nós temos diversos tipos de embalagem e também nós temos as embalagens primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e de quinto nível. Então nós vamos ver ao longo desta aula algumas situações e alguns tipos de embalagens. E é de suma importância, como eu falei. E também a embalagem, pessoal, ela tem um impacto significativo sobre o custo e a produtividade nas empresas. Nós vamos ver que quando se fala de embalagem, quando se fala de um planejamento estratégico para embalagem, nós vamos ver que ela tem um impacto significativo em todos os níveis aí quando nós falamos de logística e de embalagem, tá bom? E aí eu queria passar para vocês alguns aspectos relevantes na questão da embalagem do produto.
pode ser relevante? Qual aspecto pode ser relevante? Nós podemos aí separar que é a promoção e o uso do produto, é algo relevante quando nós falamos de embalagem, da proteção para o produto, isso é fundamental, e da sua eficiência da distribuição. E aí nós podemos ligar essa questão juntamente com os principais ou as principais funções da embalagem. E aí nós podemos ver que as principais funções da embalagem, eu separei para vocês aí 4 itens das principais funções da embalagem. Então nós podemos ligar os pontos aqui, primeiro falando a respeito do marketing, depois do designer, depois da logística e depois do meio ambiente. Então vamos ligar aí esses assuntos falando do marketing, que é como a primeira principal função da embalagem. O marketing, ele é muito apropriado em uma embalagem do produto, porque o marketing ele tem a ver com a promoção, então com a divulgação da marca da empresa. Quando eu falei para vocês no começo da nossa aula, se vocês receberam algum produto que de certa forma se estaria danificado, estaria com problema, é a respeito do marketing. Quando a empresa ela elabora a sua embalagem de forma adequada, de forma apropriada, a embalagem que consiga divulgar a marca do produto, obviamente aí quando a gente fala de alguma embalagem, nós podemos pensar em grandes marcas e vocês podem pensar em grandes marcas que tem a embalagem do produto bonita. Você pensou em alguma embalagem, você lembra daquela empresa. Então, é essencial que uma embalagem ela consiga fazer a promoção do produto que você está vendendo, fazer a divulgação da empresa, da marca, da sua marca. Então, esse primeiro item é fundamental na questão da embalagem. E, alinhado a isto, nós podemos falar do designer. Então, o design da embalagem, ele é fundamental também. Por que ele é fundamental? Porque quando nós vamos numa loja, num determinado lugar comprar algum produto, de certa forma nós ficamos cativados pelo designer daquela embalagem. Quantas vezes nós não fomos comprar algo e pensa, poxa, eu só comprei mesmo por causa daquela embalagem. Nossa, que embalagem bonita. Nossa, aquela embalagem foi muito atrativa. Me prendeu que eu comprei aquele produto. E uma outra coisa que eu acho legal falar quando nós falamos de marketing e de design é a Páscoa. Imagine a Páscoa. Quando os adultos, hoje em dia pelo menos, estão mais ligados à quantidade. Quanto mais o chocolate tiver, ou quanto maior for o chocolate, é melhor. Mas aí nós podemos pensar na Páscoa com relação às crianças. O que as crianças elas pensam quando elas veem um ovo de Páscoa? Elas são cativadas pelo quê? Pelo tamanho ou pela embalagem? A grande maioria é pela embalagem. As crianças estão interessadas no super-herói, no personagem. As crianças estão interessadas mais pela embalagem do que propriamente no produto. Algumas crianças, ou a grande maioria. Então, a gente começa a perceber que a embalagem é fundamental ter a função do marketing, que é ligado à promoção. O segundo, designer, porque uma embalagem que tem um designer muito legal vai cativar o cliente, vai deixar atrativo o seu produto e você vai conseguir vender melhor, divulgar a sua marca. Então a gente vê que o marketing e o design, eles precisam ter como principal função da embalagem. O terceiro ponto é a logística. A logística ela está ligada à proteção para o produto. Então, quando a gente fala da principal função da embalagem sendo a logística, eu falo no sentido de
A embalagem, ela precisa ser bem protegida desde o início que ela está lá na fábrica, lá no armazém, até a chegada ao cliente. E para que isso aconteça bem, é preciso ter uma proteção adequada, uma eficiência na questão da distribuição. Então, quando você não deixa o produto com avarias, você vai conseguir armazená-lo por causa da sua embalagem, que é de qualidade, deixar bem armazenado no setor, com o tamanho correto e fazer com que ela tenha uma eficiente distribuição. Então, durante esse processo, a embalagem ela tem que estar bem guardada, ela tem que estar bem protegida, a embalagem ela tem que estar segura para que o produto chegue no cliente bem, para que o produto chegue no cliente sem avarias, que o produto chegue intacto. Então é fundamental que a logística, a proteção do produto, a eficiência na distribuição, ela esteja impecável, pessoal. Tá? Ela esteja bem guardada. Então é preciso verificar essa questão. Você, como um profissional logístico, ou você que esteja envolvido nesse processo, você tem que se preocupar não só na questão do marketing, do designer e o produto chegar lá com avarias, com defeitos, né? Então a segurança da embalagem ela tem que estar adequada, bem denominada, se ela é frágil, se não é. Então a questão da proteção do produto, da embalagem é fundamental. E o último item que eu destaquei como principal é a questão do meio ambiente. Hoje em dia, as empresas elas estão extremamente preocupadas com a questão do meio ambiente, nós temos diversas fiscalizações e a gestão do meio ambiente, a gestão das embalagens no pós-consumo, ela tem que ser de extrema importância. É a questão aí da logística reversa, é a questão de a minha embalagem ela saiu da minha empresa, mas ela vai retornar de forma adequada, sem danificar o meio ambiente, sem trazer complicações e sem afetar o meio ambiente. Então a minha embalagem ela tem que estar corretamente, tem que estar adequada para não ter problemas com relação ao meio ambiente em si. Né? Então a gente vê que as principais funções da embalagem são o marketing, o designer, a logística e o meio ambiente. Então, o marketing, que tem a ver com o produto, com a promoção, o designer, que tem a ver com o glamour da sua embalagem e a divulgação da marca da sua empresa, a logística, que tem a ver com a proteção do produto e a eficiência na distribuição, e o meio ambiente, tem a ver aí para você não danificar o meio ambiente, para que a sua embalagem faça a logística reversa e retorne para a sua empresa, para que você possa aproveitá-la, né, aproveitar a embalagem e sem danificar o meio ambiente. Então, esses foram alguns aspectos relevantes e as principais funções da embalagem. E aí nós podemos falar do custo da embalagem. O custo da embalagem ela afeta as atividades da logística. Se você não tem um controle correto, se você não planeja qual tipo de embalagem que vai ficar acoplado aí o seu produto, você pode perder muito dinheiro se você não faz uma estratégia correta. Imagine a empresa, você comprar uma embalagem que seja menor do que é o seu produto, ou uma embalagem que não guarde, não traga segurança para o produto e danifique o seu produto, né? Então, nós vemos aí que a embalagem ela tem uma questão do custo que ele afeta as atividades da logística, na questão do transporte, então na questão para que ela chegue bem ao seu cliente final. Então, nós vemos também que tem um custo logístico nisso daí, tá? E aí, continuando, eu quero destacar os tipos de embalagens. Então, as embalagens elas podem ser classificadas aí. Então, elas podem ser classificadas de acordo com as suas funções. E o que é legal
que os tipos de embalagens e onde elas podem ser classificadas, essa imagem ela é bem ilustrativa para que a gente entenda que nós temos as embalagens primárias, as embalagens secundárias, as embalagens terciárias, as embalagens quaternárias e as embalagens de quinto nível. Mas eu quero destacar aqui para a gente apenas as 3 primeiras, para a gente aprofundar um pouquinho mais no que é as embalagens primárias, secundárias e terciárias. Começando aí pelas embalagens primárias, nós podemos identificar aí que as embalagens primárias, elas ficam em contato direto com o produto que elas carregam. Então, eu separei o exemplo aí do vidro de shampoo, por exemplo. Nós temos o líquido do vidro do shampoo e esse líquido, nós temos o líquido do shampoo e esse líquido ele fica no vidro. Ou uma garrafa de refrigerante. O refrigerante ele fica naquela garrafa plástica. Então as embalagens primárias são aquelas que têm contato direto com o produto. O refrigerante ele tem contato direto com a embalagem, que é a garrafa. Então essa é a embalagem primária. E também tem na imagem aí para que vocês consigam identificar. Nós temos depois as embalagens secundárias. Então, as embalagens secundárias são aquelas que abrigam uma ou mais embalagens primárias. Então, as embalagens secundárias é um exemplo que eu coloquei aí, a caixa de pasta de dente, aquela caixinha que tem a pasta de dente, ela é uma embalagem secundária, que você tem a caixinha e depois vem o tubo, né? Aquele tubinho da pasta de dente. A caixinha é uma embalagem secundária. E também, por exemplo, aquela caixa que abriga o plástico do cereal. Quando você compra um cereal aí, você tem o cereal que fica dentro do plástico. O plástico seria a embalagem primária e depois vem a caixa. A caixa seria a embalagem secundária, porque ela está abrigando o saco plástico. Então, as embalagens secundárias, ela abrigam uma ou mais embalagens primárias, tá? Depois nós temos as embalagens terciárias, elas agrupam várias outras embalagens primárias ou secundárias. Então, ela auxilia mais aí no transporte e no armazenamento, né? Eu coloquei aí para vocês as caixas de papelão, um bom exemplo são as sacolas plásticas de supermercados, que a sacola de supermercado, ela vai agrupar aí diversas embalagens dentro dela. Então, essa é a embalagem terciária. E aí, eu só quero separar essas 3. Depois temos as quaternárias, as embalagens de quinto nível. E essa já tem a ver mais com a questão da paletização, da questão da unitização. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí. Mas os tipos de embalagem, a classificação de cada uma delas são essas. E eu separei essas 3 aqui para que vocês entendam um pouco mais, tá? E aí, pessoal, a embalagem, para aumentar a eficiência da distribuição, nós devemos ver que o profissional de logística, ele deve considerar no projeto da embalagem o quê? A verificação de como a embalagem afeta a eficiência do manuseio, da armazenagem e da movimentação do produto. Esses 3. Então, o que é que o profissional logístico ele deve verificar no que a embalagem afeta? A embalagem está afetando a eficiência do manuseio do meu produto, na armazenagem, na movimentação da carga? Então, imagine, você, como um profissional logístico, você tem que ver se dentro da empresa a sua embalagem ela está sendo bem manuseada. Na questão do que? O profissional que está manuseando esta carga, esta embalagem, ele está tendo facilidade para manuseá-la? Ele está tendo facilidade para armazená-la? O tamanho é apropriado? A dimensão é apropriada dessa embalagem? A movimentação que eu estou fazendo do meu armazém
para o transporte, seja para um container, seja para um caminhão, a movimentação dessa embalagem, ela está sendo eficiente? Você, como profissional de logística, tem que verificar tudo isso, né? Então, nós temos que entender todo o processo da questão da embalagem. Outra questão também é a resistência, o tamanho e a configuração, que é aquilo que eu falei, que também já fica ligado aí à estabilidade das mercadorias e à densidade da carga unitária. Então, quando você acopla, quando você consegue unitizar as suas embalagens para que ela seja melhor transportada, facilita a vida da pessoa que está operando a empilhadeira para manusear o produto, facilita a vida de quem está armazenando, de quem está movimentando e de quem está distribuindo este produto, esta embalagem. E quando eu falo de unitizar, nós podemos se perguntar o que é unitização do produto, o que é unitizar a embalagem, o que é unitizar a carga. Então, a unitização significa agregar diversos pacotes ou embalagens menores em uma carga unitária maior. Isto é a unitização, tá, pessoal? E aí nós vamos ver que a unitização, ela tem alguns exemplos da unitização de cargas. Então, nós vamos ver o quê? Por exemplo, as latas, os enlatados, eles costumam ser embalados em caixas de 24 unidades. Imagine aí as latinhas de milho, de ervilha, eles costumam ficar unitizados em uma caixa acoplada aí, onde tem os 24 unidades aí dessas latas. Outra questão de exemplo de unitização são jornais e revistas que são empacotados. Outro exemplo mais claro, as bebidas em latas, que são agrupadas em plásticos termocontrátil. Então, você imagine os fardos aí de refrigerante também, que são acoplados aí naqueles plásticos para ficar unitizado, para unir, para deixar a carga ser melhor transportada. Tá? Então, nós vemos que o processo de unitização vai agregar diversos pacotes de embalagens em uma carga unitária para que ela seja melhor transportada, para que ela seja melhor armazenada, para que ela tenha uma movimentação melhor do produto. E aí, falando ainda da questão de unitização, nós temos os tipos mais comuns de unitização de cargas, que são as seguintes. Nós temos as cargas paletizadas. E aí, quando a gente fala de unitização de cargas paletizadas, é mais comum, nós vemos nas empresas, nas indústrias, né? As cargas que ficam nos pallets, seja pallets de madeira, pallets de plásticos. A questão é que os pallets, eles precisam ser bem resistentes para que, quando você coloca as embalagens, não tenha avarias nele, né? Nós temos um outro tipo de unitização de carga também, que é a unitização de cargas pré-lingadas. Então, são as cargas que já vêm lingadas do seu armazém, que já fica ali a melhor para você fazer o transporte. Então, ela já vem unitizada do armazém, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. E em terceiro, nós temos os containers. Então, essa questão aí dos containers, elas são cargas que é um dos lugares melhor para se transportar, para se unir ali os produtos, são os containers. Os containers, eles são seguros, fácil de transportar, ele é bem utilizado aí na questão marítima, de navios, na questão de exportação. Então, o container, ele é um dos lugares mais seguros para se armazenar e transportar as cargas, tá? Então, nós vemos aí os tipos mais comuns de unitização de cargas. Então, são as cargas paletizadas, pré-lingadas e os containers. E aí, pessoal, falando um pouquinho de embalagem para exportação,
sei que nossa disciplina é logística integrada e nós não vamos entrar muito na questão da logística internacional, mas falando bem sucinto aí na questão da embalagem para exportação, a legislação sobre as embalagens ela é diferente de país para país. Então, o profissional de logística, aí, quando se fala em embalagem, ele deve ficar atento nessa questão, tá? Nessa questão do quê? De saber qual é a legislação que está sendo realizada em outro país para que você projete ou faça a embalagem para que ela chegue, né, chegue melhor avaliada ali no outro país. Um exemplo bem sucinto aí disso, eu não sei se é verdade, mas dizem que, mas vai fazer a gente refletir que uma empresa ela planejou um refrigerante aí, vamos supor, de 3 litros, e foi um sucesso no país dela, e ela resolveu exportar, né? Ela resolveu levar para outro país essa ideia desse refrigerante. E aí, quando chegou esse refrigerante no outro país, as geladeiras daquele outro país, ela tinha um tamanho menor do que era no país de origem desse refrigerante de 3 litros. E aí como é que ficou? Esses refrigerantes no outro país não foi bem aceito. Então é só para que vocês entendam que é importante que você entenda qual é a legislação, como que é a cultura do outro país, para que você projete a sua embalagem do seu produto da melhor forma possível, da maneira correta e da maneira que atenda às exigências aí de outros países. Tá, pessoal? E aí, nós encerramos falando acerca de embalagens e eu quero falar para vocês brevemente um pouquinho de tecnologias e sistemas de informação na logística. Nós sabemos aí que dificilmente as empresas elas vão poder competir se elas não investem em sistemas de informações logísticos, se ela não aprimora ali os seus fundamentos na questão de sistemas de informação. A gente sabe, com a era da tecnologia aí que já passou faz tempo, a gente sabe que se a empresa ela não investir em tecnologia, não investir em sistemas inteligentes, ela não vai conseguir ser competitiva no mercado, não vai ter o seu diferencial, não vai ter eficiência e eficácia. Então, eu quero falar para vocês alguns sistemas de informação na questão da logística. Para começar, eu quero falar do sistema ERP. O sistema ERP é a sigla Enterprise Resource Planning, que é traduzido quer dizer planejamento de recursos empresariais. Então, o sistema ERP ele é um sistema ou um software integrado de gestão empresarial. Esse sistema ele vai melhorar a gestão das empresas, fazendo o quê? Automatizando os processos, integrando aí todas as áreas da empresa. Né? Falando um pouquinho mais aí da sua definição, o sistema ERP ele cria uma base de dados operacionais e gerencial confiável, né? Que facilita diferentes departamentos para que eles trabalhem sincronizados. Então, o sistema ERP ele evita a perda de informação, ele elimina retrabalhos e reduz custos. Um exemplo aí do sistema ERP é quando o sistema ele integra diferentes departamentos. O sistema de armazém ele vai se integrar com o sistema de transporte, o sistema de RH ele consegue se integrar com o sistema da logística, com o sistema contábil. Então esse sistema ERP ele vai agrupar, ele vai ali de certa forma sincronizar as áreas para que se tenha erros de comunicação, evitar que se tenha erro de comunicação. Então ele vai integrar toda a gestão empresarial e ele vai melhorar a gestão da empresa. Então, esse é um sistema que é mais comum aí, que nós vemos em diversas empresas, esse sistema ERP, tá? E aí nós temos o sistema WMS,
O que é esse sistema WMS? Esse sistema WMS, ele é um sistema de gerenciamento de armazém. Ele é muito utilizado nas empresas, nas grandes empresas. Esse sistema, ele é um sistema onde se aplica apenas nas funções próprias do armazém. Então, ele se comunica com o sistema geral da empresa ou com outros sistemas através de interface, que pode ser interligados aí o sistema ERP com o sistema WMS, mas o sistema WMS, ele é mais voltado para o gerenciamento do armazém. Então, ele também, com o sistema WMS, a empresa ela poderá realizar um nível de detalhe muito mais rico e profundo de uma gestão de um ativo, da gestão do estoque. Então, o que está faltando, o que precisa colocar no seu estoque, a questão dos sistemas que vão se agrupar, eles vão tornar um nível detalhado do seu estoque. Então, esse sistema é muito útil e bem utilizável aí para as empresas. Um outro sistema é o sistema TMS, ou o sistema de gerenciamento de transportes. Ele está voltado mais para o transporte, obviamente, e ele compartilha informações com os demais componentes dos sistemas de informação da logística. Então, a principal função aí do sistema de transporte é a assistência e o planejamento e o controle das atividades de transporte na empresa. Então, é um sistema muito útil, eficaz. O modal rodoviário aí, nós temos os modais que nós vamos ver nas próximas aulas, mas um sistema de transporte ele vai facilitar para que os modais da empresa, para que o transporte da empresa seja bem realizado, tá? Um outro sistema é o sistema de roteirização, também conhecido como roteirizadores. Então, esse sistema de roteirização são ferramentas que vão ajudar no planejamento da operação de transporte e distribuição da carga. Então, esse sistema ele é muito útil porque eles fazem cálculos de quilometragem, auxilia na auditoria para, aí, de certa forma, pagamentos de fretes, as transportadoras terceirizadas. Então, é um sistema onde ele vai ser muito inteligente. Preciso levar uma carga de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele vai fazer um sistema roteirizado para que qual seja o melhor caminho a se fazer, o cálculo da quilometragem, eles vão analisar o frete. Então, esse sistema de roteirização é muito importante. Preciso levar uma carga do Paraná para Minas Gerais. Então, vamos aplicar esse sistema de roteirização aí e ele vai ser muito útil, vai indicar os caminhos das pedras. Por último, eu quero falar um pouquinho do código de barras. O código de barra ele é uma forma de representar a numeração que viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura óptica nas operações automatizadas. Então, é óbvio que nós vemos aí diversas empresas já usando o código de barras para identificar o produto. É só bipar ali no código de barra que ele vai ser direcionado onde tem que ser armazenado, onde a quantidade desse produto, quanto que tem em falta, quanto que tem em estoque, o que está em falta, melhor dizendo. Então, os códigos de barras eles são muito úteis aí na questão da logística para facilitar a identificação do produto, para facilitar a armazenagem, e nós vemos aí o código de barra, ele é bem útil. Pessoal, por último, o que eu quero dizer para vocês com esta aula? O bom profissional de logística, ele deve entender todos os processos e saber o que está acontecendo no setor da logística como um todo. Talvez você pense, poxa, mas eu estou em um setor que eu não vou ver isso. Isso vai ser outra pessoa. O profissional de logística, ou melhor, o bom profissional de logística, o gestor de logística, vocês estão cursando, estudando para que vocês sejam bons profissionais, no mínimo,
né, melhores profissionais do que já são e futuros gestores. Um bom profissional, um bom gestor, ele tem que conhecer todo o processo da logística, desde o seu produto, desde a sua matéria-prima até a chegada final ao cliente. E nesse processo da matéria-prima para a chegada ao cliente, tem toda uma situação. Aí nós temos a armazenagem, nós temos os transportes, nós temos as embalagens e os sistemas de informação. O profissional logístico, ele tem que entender. Imagine você tendo esse diferencial, sabendo e conhecendo tudo o que acontece na logística. Você vai sair na frente de uma entrevista de emprego, quando te perguntarem, quando se fala em embalagem, qual que é a importância de se ter uma embalagem, de se ter a embalagem, a questão da gestão da embalagem na logística? Você vai saber que ela é importante, como a aula que nós vimos hoje, tá? Você vai conseguir identificar que as embalagens têm as embalagens primárias, secundárias, terciárias, que a embalagem é importante, né, por causa do marketing, do designer, da logística, da segurança e do meio ambiente. Você vai entender os sistemas, né, de informação. Então, o profissional logístico, ele tem que conhecer a empresa, a questão da logística como um todo. Então, é importante sim que você entenda passo a passo. Seja você um profissional de logística, seja você que está fazendo um curso em ADM aí, você precisa entender todo esse processo. Tá bom, pessoal? Para finalizar, nós temos as atividades. É importante que vocês entendam que as atividades ela é diferente do que está na apostila. Tá? Então, para quem está fazendo o curso aí, o que está na apostila é diferente. Nós vamos ver aí, eu separei 5 perguntinhas que é elaborada mediante a aula que nós tivemos. Então, se você assistiu a aula, você vai conseguir fazer. A primeira pergunta é, considerando a aula assistida, esta aula que nós acabamos de assistir, explique sobre as embalagens primárias, secundárias e terciárias. Eu expliquei, detalhei, vai ser muito fácil de você responder. A segunda questão, considerando a aula assistida, quais são as principais funções da embalagem? Fácil. Terceira, o que é unitização de embalagem? Cargas. Também está aqui na aula, eu falei, eu expliquei. A quarta questão, para que serve o sistema ERP? Expliquei agora há pouco, vai ser muito fácil. E qual é a importância da utilização do código de barras na logística? Pessoal, se você assistiu a aula, se vocês assistiram a aula, vai ficar muito fácil para vocês responderem essa questão, tá bom? A questão é só clicar no link lá, que está no fórum, clicou no link, já vai para a atividade, respondeu essas questões, está tudo certo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me procurem. E é isso aí. Vamos ser os melhores profissionais na área de atuação. Ok? Um forte abraço para vocês. Nós estamos juntos aí nesse processo. Até mais. Tchau, tchau.